existe uma autoridade no mundo espiritual que é além de apenas conhecer a Bíblia. Conhecer a Bíblia é uma coisa e ter autoridade no mundo espiritual é uma coisa diferente. Que no melhor dos mundos deveria as duas coisas andarem juntas. Mas pode acontecer de alguém conhecer até a Bíblia, histórias da Bíblia, mas não ter nenhuma autoridade espiritual. Isso também nós vimos em um momento que alguns homens ali expulsaram um demônio e eles falaram, nós não temos registro de quem é você. Paulo, eu sei quem é, alguns daqueles que andavam com ele eu sei quem é, mas não tem registro de vocês. E eu estava vendo aqui o que Jesus diz aqui em Lucas 10, no versículo 19, é sobre essa autoridade. Eu quero ser bem objetivo aqui, falar sobre autoridade espiritual, mas não só falar. Eu quero liberar uma palavra aqui, porque pessoas que estão passando aqui por... Sabe quando vários problemas vêm de uma só vez? Sabe? E a vida, nós estamos, estamos nesse mundo aqui batalhando, mas existe um lugar de autoridade que é nosso. A gente não está isento de passar alguma situação, mas Deus nos deu os poderes dele para nós enfrentarmos essa vida. E uma coisa que o inimigo tem feito é tentado colocar um espírito de miséria, de escassez, enfermidades, na verdade, desentendimentos. Por quê? Ele vem exatamente para roubar aquilo que Deus conquistou para nós. Porque quando nós estamos andando com Deus, ele libera poder para nós nos apropriar. Nem vai conquistar, nós precisamos nos apropriar daquilo que Jesus já falou que é nosso, que é a vida abundante, que é o extraordinário. Por que é extraordinário? É um pedaço do céu na terra. Eu quero profetizar na vida de alguém. Deus está destruindo todo o poder do inimigo agora contra a sua vida. Você vai começar a viver dias de céu na terra. E aonde vai se manifestar o reino de Deus? Dentro de você. Quando esse reino de Deus vem te justificando, quando esse reino de Deus vem trazendo paz e alegria, sabe? Então, as coisas também ao seu redor vão ser transformadas. Por quê? Isso vai facilitar a sua comunhão com Deus. Vai facilitar você para ouvir a voz de Deus. Então, é provável que alguém conheça algumas coisas da Bíblia, mas não tenha nenhuma autoridade espiritual, nem sobre a sua própria vida e nem muito menos para os outros que vão te ouvir. Agora, no mundo espiritual, tem pessoas que realmente têm autoridade espiritual, tem alguém que tem pouca autoridade espiritual, você está ouvindo? E tem pessoas também que não têm nenhuma autoridade espiritual. Não é por uma boa pregação que alguém tem uma autoridade, um respeito no mundo espiritual. Muitas vezes Deus envia anjos, quem tem a graça de ter a autoridade espiritual, Deus envia anjos, ministradores, no momento em que está sendo, por exemplo, liberada uma palavra. Então tem pessoas. Por que eu estou falando sobre isso? Porque tem pessoas aqui que estão precisando de uma mudança de decreto no mundo espiritual. Isso existe? Existe. Alguém diz assim, não, quando eu estou em Jesus toda a maldição foi quebrada. De fato, em Jesus toda a maldição é quebrada, em sentido de que você precisa se apropriar, lutar a partir da convicção de quem você é em Jesus. Por quê? O inimigo vai querer roubar na mão grande, você está ouvindo? Porque nesse momento que nós estamos, o mundo não foi, o plano de Deus na nossa vida, na alma e no físico, não foi totalmente restaurado. Então o inimigo vem, nosso inimigo espiritual. Então aqui você tem que imaginar, regiões celestiais estão aqui. Eu falei, Deus, por que você quer que eu fale disso? Coisas espirituais. Mas Deus está falando para você entender o que é autoridade espiritual, porque Deus vai quebrar algo aí na sua vida, para te abençoar, para tirar a miséria, para tirar a escassez, a enfermidade, a avareza. É verdade? Tem pessoas que às vezes são avarentas, por quê? Porque tem a mentalidade da falta. Eu já falei para vocês aqui alguma sabedoria financeira segundo o mundo, que na verdade não é sabedoria de Deus. Ela tem que usar a palavra correta aqui, né? No canal. A sabedoria humana
sobre finanças está baseada na escassez. Você pode pegar as maiores empresas da Terra, a sabedoria financeira e escassez. Por quê? Porque existe um desejo de instalar uma mentalidade de miséria ao redor de todo mundo. Você está ouvindo? E Deus está falando, ó, fica tranquilo, porque está escrito lá em Hebreus, eu nunca vos abandonarei. Seja livre da avareza. Deixa eu achar esse versículo aqui, porque eu sou o Senhor que estarei com vocês em todas as situações, e eu nunca posso te abandonar. Olha aqui para onde Deus está apontando. Seja a vossa vida desprovida da avareza. Hebreus 13, 5 e 6. Alegrai-vos com tudo o que possuís, porque ele mesmo declarou, por motivo algum te abandonarei, nunca jamais te desampararei. Então, no mundo espiritual, muitas vezes vai precisar de uma palavra de autoridade para quebrar aí ataques do inimigo contra a sua vida. E Deus vai fazer isso aqui agora. Eu jamais ia falar uma coisa dessa se Deus já não tivesse dado autoridade para mudar um decreto na sua vida. Por quê? Porque às vezes o inimigo encontrou alguma brecha, alguma falha. Por quê? Você não estava acreditando na justiça de Deus. Quando você fazia algo errado aí, você já deixava o inimigo atacar sua mente com a condenação. O reino de Deus está dentro de você, e ele é justiça. Quando o inimigo vem atacar sua mente, você precisa discernir bem. Quando é uma tristeza segundo Deus, é para Deus te ajustar. Muitas vezes eu achava que eu estava errado por uns anos atrás. Vou dar aqui um breve testemunho pessoal. Achava que eu estava errado. E eu ia orar, colocar diante de Deus. Deus me mostrava que era algo diferente. Que era uma forma de atuação no meu ministério que ele estava ajustando. Você entendeu? Algumas coisas na minha vida que era dele e ele estava ajustando. Não era algo para eu receber acusação. E eu estava ali diante de Deus orando, esperando para receber uma correção, quando na verdade muitas vezes Deus não olha como o homem vê. Quando alguém não tem discernimento espiritual, você pode ter amizade, né? Pode ter algum relacionamento, tá tudo bem. Mas tem algumas áreas, não deixa a pessoa tocar no assunto. Porque só quem deve falar na sua vida são pessoas que têm autoridade espiritual. Não é por conhecer Bíblia, pode conhecer Bíblia muito bem, mas não tem autoridade espiritual. Você está ouvindo? Eu vou achar aqui para vocês essa passagem que eu comecei citando aqui. Porque eu falei, Deus, talvez essa aqui seja alguma coisa que eu vou falar mais em privado, mas nós vamos orar aqui para quebrar toda a palavra contrária, todo o mal contra a sua vida. Nós precisamos entender que a autoridade espiritual é uma coisa real. E eu não estou falando de autoridade espiritual para dominar pessoas. Não, estou falando de autoridade no mundo espiritual. Você está ouvindo? Uma vez, olha lá, nós vamos ver aqui o que aconteceu em Atos, creio que é Atos 19. Olha o que a Bíblia está dizendo. Alguns judeus, Atos 19 mesmo, versículo 13. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus, e um dia o espírito maligno lhes respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram para casa nus e feridos. Tá vendo? Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos do que creram viam e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e foram queimados publicamente, calculando o valor total. Esse chegou a 50.000 dracmas, algo extraordinário. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Então existe a autoridade espiritual. Se não é
fantasia. A palavra de Deus não é como se fosse um livro de história, uma narrativa, não. O melhor dos mundos talvez seria um bom conhecimento bíblico e autoridade espiritual. Mas tem pessoas que podem pregar muito bem e ou tem pouca ou não tem nada de autoridade espiritual. Você está ouvindo? O melhor é ter a cada dia mais ter o maior conhecimento das Escrituras, se aprofundar no conhecimento revelado das Escrituras com entendimento espiritual e, aliado ao entendimento espiritual, ter a autoridade espiritual. Que aí são coisas que andam próximas, mas são coisas diferentes. Você está ouvindo? Então, Deus está te dando também discernimento para quem vai falar na sua vida. Quem é essa pessoa que você pega conselhos? Quem é essa pessoa que você ouve? Será que ela tem realmente autoridade no mundo espiritual? E às vezes, quem você acha que tem, ou tem pouco ou não tem nada, e quem às vezes você acha que não tem, tem. Então, Deus está te dando discernimento espiritual para entender. Porque o que Deus estava falando comigo aqui é pessoas aí que você está deixando pessoas te dar conselhos, te dar até direções de pessoas que não têm autoridade espiritual para fazer isso. Você está ouvindo? Então, isso aí prejudica a vida de uma pessoa. Quando alguém começa, por exemplo, no início de fluir em dons espirituais, se não tiver alguém ali, né? Às vezes é só o seu particular com Deus, dependendo do seu chamado. Mas às vezes as pessoas olham algo tão poderoso que acontece, olhando de fora, tem gente que pode falar, isso aí não é de Deus, isso aí é da cabeça dele e tal. E bloquear o chamado de alguém. Por quê? Porque não tinha ninguém ali com autoridade espiritual, com discernimento espiritual. Uma coisa é discernimento que todo crente passa a ter. Outra coisa é um dom de discernimento de espíritos, que aí está dentro dos dons do Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, leia também capítulo 13 e 14, para ficar completa a questão dos dons, dons espirituais e dom de amar, e palavra profética. Agora, o que Deus vai fazer aqui agora? Nós vamos orar e Deus vai quebrar. Deus vai quebrar aí tudo aquilo que veio para atrapalhar o plano de Deus na sua vida. Tudo aquilo que veio com uma palavra, que foi uma palavra lançada, mas não é o que Deus tem realmente com você. Ou se criou uma fantasia na sua mente, ou alguém não discerniu bem uma palavra. Quando Deus me dá o discernimento de uma palavra específica, eu passo o discernimento. Quando eu não tenho discernimento, às vezes Deus quer dar o discernimento para a própria pessoa em uma determinada situação. Então eu só conto a visão, ou eu só conto o sonho, ou eu só falo a palavra que Deus me deu. Às vezes é uma frase. Aí o que vai acontecer? Deus vai trazer a interpretação, Deus vai trazer o entendimento. Por quê? Na nova aliança, quanto quem está profetizando, como quem está recebendo, tem o Espírito Santo. Você está ouvindo? Então, toda fantasia, toda palavra que não foi bem aplicada, toda palavra maldita na sua vida está sendo quebrada agora, em nome de Jesus. Eu declaro o sangue de Jesus cobrindo a sua vida agora. Todo mal está sendo desfeito e Deus, Ele está trabalhando em seu favor. Em que sentido? Te justificando, liberando a paz, a alegria e quebrando aí estratégias sutis do inimigo para te afastar de viver tudo que Deus tem com você. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? E a partir de hoje, ore ao Senhor e veja bem quem vai falar na sua vida. Nem todo mundo que conhece a Bíblia ou prega a Bíblia tem autoridade espiritual. Você está ouvindo? E como alguém pode receber autoridade? Primeira coisa, eu creio que é uma dádiva. Segundo lugar, consagração. Todos que estamos em Jesus temos uma autoridade espiritual, mas eu creio que existem níveis espirituais. Você está ouvindo? Isso é porque não é para ninguém se gloriar. Isso é uma dádiva. Isso é algo emprestado. Isso também é um serviço. Você só vai se tornar um servo que vai ter uma ferramenta para ser uma ferramenta que vai ser um representante de Jesus para alguém. O que são os 5 ministérios?
Eu vou abrir aqui com você, já que eu entrei sobre isso, eu vou abrir aqui em Efésios 4, Efésios capítulo 4, versículo 8, ou é 18, vamos ver aqui. Eu creio que é versículo 8, diz sobre os dons, e a cada um nos foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Então, quando Jesus subiu às alturas, em triunfo às alturas, a Bíblia diz, ele deu dons aos homens. E esse dom é para quê? É para servir. Para que são os 5 ministérios? Que é o que vai dizer aqui no versículo 11. Alguns ele deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Mas você precisa entender, os 5 ministérios é Jesus na terra. É Jesus vivinho na terra. É Jesus andando, vivendo na terra. Através do quê? Dos 5 ministérios. Você está ouvindo? Então, o que Deus está falando com você aqui nesse momento? A autoridade espiritual é uma coisa real. E eu estou falando de autoridade no mundo espiritual. E aí você precisa tomar bem cuidado de quem está falando aí na sua vida. Você pode dizer amém. Você pode dizer glória a Deus. Pode ser que alguém está falando, alguém tem autoridade, mas não é o momento da pessoa. Ou você realmente possa estar ouvindo alguém que não tem ali uma autoridade. Mas o que vai acontecer? Deus vai te deixar discernir bem isso. E não é porque a pessoa não tem essa autoridade que ela não possa, depois Deus possa dar, ou que ela tenha uma outra função no reino de Deus, sabe? Não é que a pessoa não é de Deus, não é nada disso que eu estou falando. Estou falando sobre a autoridade no mundo espiritual. Você está ouvindo? Então agora Deus está te dando discernimento e Deus está te guiando de uma maneira toda especial. Pai, no nome de Jesus, peço que o Senhor quebre agora toda palavra maldita. Toda palavra maldita dita por você ou dita por alguém a seu respeito, toda palavra também mal interpretada ou toda palavra lançada no mundo espiritual contra a sua vida, eu cancelo agora em nome de Jesus. Eu te abençoo agora em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, ajuda, Senhor, a cada um aqui ter o entendimento espiritual e também a autoridade espiritual. Ajuda a dar forças aqui para terem essa vida consagrada, essa vida de santidade, de oração, jejum e meditação na palavra, que é só o Senhor que pode nos ajudar, o Senhor que nos fortalece. Nós decidimos buscar ao Senhor, mas depois nós sempre sabemos que a sua graça é que vai fazer tudo. Pai, no nome de Jesus, cancela agora, Pai, toda palavra de derrota, toda palavra de miséria, toda palavra de pobreza, toda palavra de escassez, toda palavra de doença, de enfermidade, seja cancelada agora contra a sua vida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Deus está cancelando aqui na vida de alguém. Palavra de derrota, palavra de pobreza, palavra de miséria. Você vai prosperar em tudo, assim como prospera a sua alma. Depois dessa palavra, tem alguém aqui que as coisas vão começar a mudar aí na sua vida. O Senhor me falava assim que, Deus falava assim para mim que tem pessoas aqui que perdeu até a força para trabalhar. E perdeu aquele desejo, sabe, aquele prazer de trabalhar. Não é verdade? Tem pessoas aqui assim. E Deus está falando, foi um ataque espiritual. O inimigo usou de astúcia aí para te desanimar e até no corpo físico que você estava sentindo. Mas tem uma presença agora que está sendo liberada sobre a vida de alguém aqui. E Deus está tirando até um peso aí das suas costas. Deus está tirando até uma dor que você estava sentindo aí. Você vai ver que a partir de agora você vai ter uma vontade de trabalhar de novo, de ter prazer em coisas que você tinha perdido o prazer. Olha aí, coisas que você perdeu o prazer. Deus está trazendo o prazer de volta. E você sabe que Deus está falando com você. E a partir de hoje você vai perceber que a coisa aí está diferente. Você pode dizer amém, você pode dizer glória a Deus. Se eu fosse você, eu glorificava. Se eu fosse você, eu exaltava o nome de Jesus. Porque o nome de Jesus fez agora todas essas coisas. Você pode dizer amém?
que o Senhor nos ajude, que o Senhor te ajude, que o Senhor nos ajude a discernir bem o que acontece nas nossas vidas a partir do mundo espiritual. Você está ouvindo? Tudo que é mal, seja direto ou indiretamente, tem uma raiz no pecado. Aí quando alguém tem alguma falha, ou quando alguém tem algum ajuste da parte de Deus, o inimigo quer usar para quê? Para acusar. O reino de Deus é o quê? É justiça. Você está bem consciente da justiça ou você está consciente do pecado? Se você está consciente da justiça, você está passando tempo com Deus. Você está consciente da justiça, você está justificado no sangue de Jesus, você está em paz, você está vivendo leve. Você está ouvindo? A perseguição na igreja de Atos, por exemplo, os sofrimentos, os desafios na igreja de Atos sempre decorria da perseguição, não de outra coisa. Então eu declaro a vida abundante de Jesus, o extraordinário de Deus na sua vida. Eu vou pegar aqui a palavra extraordinário que Jesus falou lá em João 10:10. Você precisa entender que quando Jesus estava falando, eles estavam entendendo na realidade da época. Eles estavam entendendo o sentido para o contexto da época. Quando eles ouviam falando Jesus sobre abundância, a palavra no grego original, ela diz que excede algum número ou medida ou posição ou necessidade. O que Deus vai fazer aí? Ele vai te livrar da situação da necessidade. É a vida abundante de Jesus que você vai viver aqui na terra. Tem alguém aqui que não vai sair da terra enquanto não ver a bondade do Senhor. Tem alguém aqui que não vai sair da terra enquanto não viver o milagre de Deus na sua vida. E vai ser bem rápido. Ainda jovem, ainda com... Talvez não seja jovem como, né? Mas com vigor físico. Você está ouvindo? Ainda com vigor físico. Não, entenda bem o que eu estou falando. Ainda com vigor físico, você vai desfrutar das bênçãos de Deus. Você está ouvindo? Não importa, você pode ter aqui 70, 80, 90 anos de idade. O que Deus não fez na sua vida em décadas, Ele pode fazer em alguns meses. Você está acreditando? Você crê nisso? Como eu creio. Falei, como eu creio. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu tenho um senhor aqui que nós conhecemos, viveu 110 anos. Né? E eu declaro aí que você vai viver muitos anos na terra, desfrutando do melhor de Deus. Você está ouvindo? Tudo aquilo que foi tempo de roubo, eu decreto agora sobre a vida de alguém que está crendo aqui. Tem alguém aqui que essa palavra é revelada. E tem alguém aqui que essa palavra é na medida da fé. A palavra é toda ela revelada no sentido de ser revelada através das Escrituras. E ao mesmo tempo revelada através dos dons espirituais para alguém. E eu estou sentindo uma graça. Deus está falando aqui, você vai tendo vigor físico enquanto eu cumprir promessa. Porque tem gente aqui que está pensando que um dia Deus vai cumprir. Não, está bem próximo a promessa de alguém. Você está ouvindo? E quando você passa cada vez mais tempo com Deus, Ele vai te ajustando. Porque às vezes o inimigo também quer trazer o atraso. Quando você não deixa, Deus te dá alguma instrução, dá alguma direção específica do que Ele tem para você. Você está ouvindo? Mas Deus está dando agora, derramando graça, você vai ter instrução específica, você vai ter as portas abertas, a janela do céu está escancarando sobre a vida de alguém aqui. Ele está falando, humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, para que Ele em seu tempo vos exalte. Alguém aqui vai viver uma exaltação. Qual que é a característica dessa pessoa? Que se humilhou debaixo das potentes mãos do Senhor. Do Senhor. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Nós devemos honrar uns aos outros. Nós devemos também ter essa visão de honra só por ser uma pessoa humana. Na verdade, só por ser uma pessoa humana, ela merece ser honrada. Mas aqui eu estou falando de humilhar, estou falando de outra coisa, de se humilhar debaixo das mãos do grande eu sou, do grande Deus, do grandão, igual alguém falou aqui esses dias. Alguém falou assim, o grandão, né? Humilha debaixo das mãos do Senhor, como? Através da vida de oração, de tudo que você for fazer. Será que isso aqui é vontade de Deus? Deus, me revela a sua vontade. Aí você obedece o que Deus falou. Aí isso é humilhação diante de Deus. Que coisa tremenda que Deus faz. Uma outra palavra para abundância que Jesus falou
é algo a mais, muito a mais que tudo. Tem algo a mais. Aqui, ó, tem algo a mais. Tem algo sobre e acima, mais do que é necessário, super adicionado. É o que Deus está fazendo na vida de alguém aqui. É o que Deus está fazendo aí na sua vida. Deus está trazendo o algo a mais do que a sua necessidade. Em todas as áreas. Em qual área? Em todas. Se crer, recebe. Deus vai restaurar a vida de alguém aqui, ó, de uma maneira extraordinária. Uma outra palavra é superior, extraordinário, excelente, incomum. Eu falava, Deus vai fazer algo incomum na vida de alguém, mas eu não sabia. Quando Jesus falou abundância, eu estava meditando na palavra no original, e aí eu vi que quando Jesus falou a vida em abundância, vida abundante, um dos significados é incomum. Uma outra coisa é preeminência, superioridade, vantagem, mais eminente, mais extraordinário, mais excelente, que seria para nós aqui uma redundância, mas é a linguagem humana tentando explicar algo extraordinário que Deus faz. Eu declaro que você vai ficar sempre com o coração humilde no Senhor, sempre no amor de Deus, sempre servindo através dos seus dons, sempre servindo através do que Deus já tem te chamado para fazer, a participar do reino dele, dos planos dele na terra, e o nome de Jesus sendo glorificado. Mas você vai viver uma coisa grande. Alguém aqui vai viver o extraordinário de Deus. Você pode dizer amém? Então, a autoridade espiritual hoje é a palavra. Deus está liberando uma palavra de autoridade hoje na sua vida. Liberou aqui uma palavra agora de abundância. Uma palavra eu libero agora na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro a abundância de Deus sobre a sua vida. Essa abundância que está dizendo aqui, o extraordinário, o que excede, o algo a mais de Deus, o incomum, o excelente, algo extraordinário, algo grande, Deus vai fazer na sua vida. Recebe. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer Deus é bom? Eu declaro a vida abundante de Jesus. Acabou o tempo do roubo. Eu decreto sobre a sua casa, sobre a sua vida, que acabou o tempo do roubo em todas as áreas da sua vida. Chegou o tempo da abundância e do extraordinário da parte de Deus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer Deus é bom? O nosso livro, você pode comprar o nosso livro, participar, ajudar aqui na nossa missão. Nós vamos enviar para a sua casa com frete grátis para todo o Brasil. Qual que é o valor? O valor é muito grande, mas o preço é bem pequeno, R$ 27,00, e Deus te dando o privilégio de participar aqui da nossa missão. Olha que lindo que Deus faz. Ajustando o foco e vencendo gigantes, vencendo o que te impede de viver tudo que Deus tem para você. Então você vai comprar o livro aonde? No prdanieljunior.com.br. Tá tudo aqui na descrição, prdanieljunior.com.br, ou através também do WhatsApp. 19 991 19995883146, tá? Então essa semana a gente vai estar também. Me perdoe se eu não respondi seu WhatsApp ainda, mas a gente vai estar respondendo agora na segunda-feira, respondendo e já enviando os livros de vocês pelo WhatsApp também, tá? O mais simples para a gente no momento é você comprar através do site prdanieljunior.com.br, tá? Mas fica tranquilo, você que está pegando pelo WhatsApp, vai dar certo também. A gente vai enviar para você, é só R$ 27,00, você vai fazer parte da nossa missão e a gente vai enviar para todo o Brasil com frete grátis. Se chegou o seu livro, já coloca aqui que eu quero ficar sabendo, tá? Vocês que estão recebendo, deixa algum registro aí no Instagram ou aqui nos comentários. Eu quero saber, a gente vai olhar também lá o rastreio, está chegando tudo certinho, tá bom? E o nome de Jesus sendo glorificado. prdanieljunior.com.br. É coisa grande e não é coisa pequena o que Deus vai fazer. O que Deus já está fazendo, né? Deus é grande, Deus é poderoso. Até o nosso próximo encontro, 7h30 da manhã, 23h59, né? Aliás, 23h59, nós vamos estar de volta daqui a pouco. Olha lá, quem apareceu aí hoje. Olha lá. Santo é o nome de Jesus. 7h30 da manhã, 7 da noite
e 23h59. Daqui a pouco nós vamos estar de volta na oração da madrugada, tá bom? Até lá, até o nosso próximo encontro.